e Maria e dos espíritos benfeitores dessa casa, dos espíritos protetores de vocês, possam nos envolver a todos. Estou um pouquinho debilitada com gripe. Então, se tiver um ataque de tosse, vocês perdoam, né? Então, o tema de hoje é importantíssimo para nós. Nós vamos trabalhar esse tema, tentar trabalhar no tempo que nós temos para desenvolver, analisando duas doenças da alma. A primeira doença que a gente vai analisar é a culpa. A segunda doença que a gente vai analisar é a mágoa. E as duas doenças estão vinculadas a uma causa anterior, vinculadas à incapacidade de manejarmos o instrumento do perdão. Tanto a culpa como a mágoa dizem respeito à dificuldade de perdoar. A culpa, quando nas nossas matrizes psíquicas ficam registrados todos os nossos atos em desalinho com a lei de Deus. E aí fica registrado tudo o que eu faço, todas as minhas atitudes, que estão desalinhadas, desarmonizadas com a lei divina, essas atitudes me vulneram. Elas me maculam. Por isso que Jesus, ele fez aquela reflexão sobre o adultério, o adulterar. Então, existe a adulteração quando eu incorro em condutas que violam essa lei de amor, essa ética que a divindade fez estar dentro de nós. A lei de Deus, como nós já explicamos várias vezes, ela não diz respeito a um livro, um estatuto que está numa prateleira, não pertence a nenhuma religião, não pertence a nenhum país, a nenhum povo. A lei de Deus, ela está íncita dentro dos filhos de Deus. E aí, quando a criatura, ela caminha no uso da liberdade, que foi a página de Emmanuel, no mau uso da liberdade, ela faz escolhas que promovem esse tipo de desarmonia, ela adoece. E aí, aquele mal que eu fiz numa reencarnação passada, aos meus irmãos, ou a mim mesmo, através de uma conduta desalinhada, desarmonizada, eu, então, posso deixar inscrito em mim a culpa. A culpa deriva exatamente do fato das leis de Deus estarem inscritas em mim. E quando a criatura cai em si, ela entra em sofrimento psicológico. Por causa da culpa, ou seja, da dificuldade de se perdoar, nós estamos falando do auto-perdão. Muitas criaturas hoje vivenciam transtornos psiquiátricos, ansiedades, transtornos de personalidade, transtornos de afetividade, porque não consegue superar os conflitos advindos das condutas passadas. Então, a culpa é uma doença da alma. E a mágoa? A mágoa é quando você foi machucado por alguém, quando alguém te caluniou, quando alguém te feriu, quando alguém te colocou em situação de sofrimento. O indivíduo magoado, ele também está doente. O ressentimento também macula o perispírito. A mágoa é um peso a desarmonizar as células do corpo perispiritual. Muitas doenças, são as chamadas doenças psicossomáticas, são derivadas exatamente da mágoa.
Porque você não tem leveza, como na página de Emmanuel. Você não consegue usar da liberdade de forma consciente. Você não consegue diluir. E aí fica carregando o peso do ressentimento. Nós podemos dizer que alguns cânceres são promovidos pela mágoa. A mágoa é a opção de permanecer ressentido. Quando alguém me fere, alguém me machuca, por instinto de defesa, é instintual, está lá no livro dos Espíritos, eu vou reagir. Então eu vou desenvolver emoções com aquela situação, a pessoa está me machucando, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar assustado. São emoções. Mas passada aquela circunstância, quando eu cultivo a emoção, eu estou escolhendo a mágoa. Então, é a diferença que existe entre a emoção e o sentimento. A emoção é instintual. O sentimento é opção do espírito. É uso do livre arbítrio. Você pode optar não ficar magoado. Você pode optar liberar-se daquela situação aflitiva. Ao longo dos anos, na experiência, em reuniões mediúnicas, já dos irmãos que foram trazidos e relataram momentos da sua existência em que foram vilipendiados, machucados, assassinados. E não conseguiam perdoar. E quando ele chega na reunião, ele começa a se colocar como se ele estivesse há um século no passado. Ele começa a descrever a cena, ele está preso naquela situação, acorrentado no ódio. E aí, nós conversamos e dizemos assim, mas você nem sempre foi uma pessoa assim, tão rancorosa, você é uma pessoa boa. E muitos dizem, mas o meu maior objetivo agora é matá-lo. Eu encontrei ele. Demorei muito para encontrá-lo, ele está num corpo diferente, mas é a mesma peste que me matou. Diz assim mesmo. Aí você vai conversando, agasalhando aquela dor, dizendo, meu irmão, eu lembro uma vez que um irmão, assim, nessa condição de ódio e de rancor, porque teve a família assassinada. Há 180 anos, ele teve a família toda assassinada. 180 anos de ódio, de ressentimento. Você não pode chegar e dizer assim, meu irmãozinho, perdoe. Ele vai mandar você plantar batata. Ele não consegue entender, não. Perdoar o quê? Porque ele, no caso desse, rapaz, sua casa, suas terras foram invadidas, sua esposa foi morta na sua frente, suas filhas violentadas e mortas. Ele foi vítima de uma grande violência. Então, a primeira coisa que se deve fazer é acolher a dor. Não chegar e dizer, ó, perdoa meu irmão, em nome... Não, acolhe. Ouve ele. Ele está sofrendo. Porque ninguém fica 180 anos odiando, por acaso, né? Aí você escuta, faz a escuta daquela dor. E depois que você escuta e aceita o sofrimento dele, você diz assim, nesse caso, os canais psíquicos conectados aos benfeitores que trabalham na reunião e nos inspiram,
me inspiraram a cantar. Não foi nem a cantar, porque eu canto pessimamente. Mas a fazer assim, como se fosse um balbuciar de ninar de uma melodia de Beethoven. Jesus, alegria dos homens. E aí nós abrimos os braços, envolvendo, como se ele fosse, assim, um ente querido. Alguém que estava perdido e que chegou. E começamos a cantar como se estivesse ninando. Ele disse, pare de cantar essa música. Por que você está cantando essa música? Você está me enfraquecendo. Enfraquecendo o quê? A decisão de odiar. E aí a gente disse assim, você gosta dessa música? Você tocava piano? Ninguém que toca piano, que gosta de Beethoven, pode odiar para sempre. Aí a gente encontrou a brecha, a liberação psíquica da monoideia de ódio. E ele foi diluindo, se acalmando e abrindo espaços mentais para desejar outra coisa para ele, diferente daquela de vingador. Aí a gente falou, olha só, como você está, um homem tão fino e educado, maltrapilho, os cabelos desgrenhados, isso não é você. O ódio não combina com você. E ele começou a... Temos este caso porque se você desencarnar odiando alguém e não fizer como Jesus ensinou, vá bater a porta. Peça perdão ou diga que perdoa. Você vai ser um espírito ressentido também. Porque o espírito está onde está o seu coração. Aquilo que você valoriza, vitaliza, é onde você vai estar quando você desencarnar. Serão as suas companhias. Então vamos ver aqui. O que é que a gente trouxe? É preciso, então, nas experiências da nossa vida, nas ocorrências da nossa vida, trazer os ensinamentos de Jesus. Jesus precisa deixar de ser uma figura hipotética. Jesus precisa deixar de ser deificado. Coloca Jesus num pedestal distante de você. Inalcançável. Reflete na grandiosidade deste ser, na grandiosidade do amor dele, quando ele aceita encarnar. Começa a meditar na conduta dele. Como ele se posicionou nas diversas experiências que os evangelhos nos trazem. E diante das circunstâncias da tua vida, aplica essa máxima. Essa pergunta, não é uma máxima, é uma pergunta. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí a gente vai buscar o ensinamento síntese do Cristo. Aquele que se diz cristão precisa seguir isso aqui. Isso aqui é a linha mestra do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como pode ser perfeito o meu amor a Deus? Como? Se eu me amar. Não há condições de amar a Deus se eu não me amar. Meu amor não vai ser perfeito. Aí entra a questão da culpa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A condição de amar ao próximo também perpassa pela condição de se amar. Eu não estarei amando
não começar o trabalho do alto amor e do alo amor, que é o amor pelo outro, a expansão de amor por outras pessoas. Não existe um amor a Deus que não contemple, que prescinda, que abra mão do próximo, é a via da perfeita conexão com Deus. Não se ama a Deus sozinho, isolado. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dedicou toda a sua reencarnação a cuidar dos pobres, dos miseráveis, dos doentes da Índia. Porque ela estava vivendo a toda potência a expressão de amor ao próximo e, por conseguinte, em conexão perfeita com Deus. Isso aqui é proposta de vivência. Isso é proposta de quem se diz cristão. Aí eu me digo cristão, eu digo que ama a Deus, mas a minha página da rede social é repleta de ódio, perseguição, de julgamentos rasos. Eu me deixo apaixonar pela circunstância política, esquecendo que Jesus é o governador deste planeta, que ele está no leme. E aí começa a me digladiar. Eu digo que eu sou um cristão, que eu sou uma pessoa do bem, de bem, justa, mas eu estou sempre querendo impor a minha forma de pensar. Não estou seguindo esse percurso. Jesus de Nazaré é o símbolo do ser que alcançou o símbolo, é um termo da psicologia analítica. O que é isso? É um ser que encontrou Deus, que fez com que toda a ética divina, essa que está em potência como potência, em processo de desenvolvimento, aquilo que vai existir de mim, através do meu processo evolutivo. Está em potência, é minha potencialidade. É o ser que potencializou. Ele encontrou Deus plenamente, perfeitamente. Então, por isso, Jesus é para nós o quê? É um Deus ou é um modelo? Jesus é um modelo. É um guia, é um condutor. Jesus é a expressão ética da divindade. Você que mais exemplifica. Está falhando um pouquinho, não está? Você tem outro? Deixa eu ir passando. Aproveitar, tomar água. Então, lá no Evangelho, Jesus nos ensina. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quem fez essa pergunta? Foi Pedro, né? Pedro é ótimo. Assim, ele faz as perguntas que nós faríamos. Senhor, eu vou perdoar quantas vezes? Porque ele já estava pensando. Perdoar uma vez é muito difícil. Então ele encontrou um número, achando que estava sendo muito indulgente. Senhor, eu devo perdoar 7 vezes? Aí Jesus diz, não, vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes, cada ofensa, cada vez que alguém te ofender, perdoe 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. Agora, fazendo uma análise dentro da psicologia profunda, dessa máxima do Cristo, por que você não vira o espelho? Como Lacan dizia, vira o espelho. Olha. Por que você está sempre pensando que é sua condição de estar perdoando 70 vezes 7 vezes?
Por que você não reflete as 70 vezes, 7 vezes que você teve que ser perdoado? Porque a gente está sempre na condição, o coitadinho do planeta Terra. Eu sou o sofredor. A gente adora, inclusive, esta persona, essa máscara. Eu sou um coitado. Tudo dá errado na minha vida. Eu não faço mal nenhum a ninguém. Mas no processo de amadurecimento psicológico, você precisa aprender sobre a indulgência. A palavra indulgência, do latim, indute, dulce. Doçura, minha gente. Com doçura. É a base latina dessa palavra. Agir com doçura. Agir com indulgência. O que é... Chega a me arrepiar agora. Deixa de pantina. O que é agir com doçura? É olhar para o teu irmão, que hoje está equivocado, errado, e pensar, talvez eu, um dia, possa me equivocar assim. Como é que eu gostaria de ser tratado? Então, 70 vezes, 7 vezes, perdoar também a si mesmo e refletir quantas vezes as pessoas tiveram que nos perdoar. Nem reencarnação passada não, é nessa mesmo. As coisas que a gente andou fazendo. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, esta reflexão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Eu sou uma pessoa boa, trabalhadora, eu sou pacífica, agora fulano eu não perdoo. Fulano eu não quero saber, eu não quero ver na minha frente. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Aquela pessoa que nos coloca em situação de sofrimento, muitas vezes a convivência, se você ficar perto da pessoa, devido à desarmonia, o conflito, pode promover um desajuste maior. Então é natural, equilibrante, até que você se afaste fisicamente da pessoa. Mas não perca uma oportunidade de amparar essa pessoa assim que você puder. O que, menina? O que é que tu estás dizendo? Eu amparar aquela criatura? Sim. Você quer ser livre? Você quer avançar? Siga com Jesus. Ele faz assim. Como é que eu vou amparar? Meu amigo, todo mundo nessa terra fica doente. Todo mundo nessa terra um dia passa por uma dificuldade. Estenda sua mão. Quebre a corrente do ódio. Mas vão dizer que eu sou besta. E desde quando a opinião dos outros sobre as questões mais importantes da nossa evolução espiritual está valendo? Muitas vezes as pessoas estão tendo uma visão bastante limitada. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Às vezes você não consegue nem se aproximar da pessoa. Mas lá da sua casa, nas suas preces, irradie luz para ela. Peça que o Senhor a abençoe. E assim você vai diluindo os fluidos de ódio. Quanto mais você odeia uma pessoa, quanto mais você é ressentido, mais ligado você está por fluidos. Eu vou usar uma palavra agora, depois eu vou explicar. Fluidos magnéticos. O ódio emite ondas psíquicas. São verdadeiras correntes enegrecidas. Você está ligada à pessoa por correntes de ódio. Então você está preso. Eu estou preso. Tá. Quando você dilui o ressentimento com o perdão, com o entendimento, com a indulgência, a misericórdia, você quebra a corrente. Você se liberta. Mas e o outro?
E o outro que me feriu, que me apunhalou, que me machucou. Quando Pedro foi defender Jesus, naquela ocasião que ele foi preso, ia ser preso, Pedro, o mais parecido com a gente, age de forma instintual. O que é que ele faz? Arranca a orelha de Malcos. Malcos não era soldado romano, viu? Malcos era uma pessoa que era ligada ao poder político. Eu vou dar um exemplo do que é Malcos hoje. Às vezes, na televisão, você não vê assim, no Congresso Nacional, um deputado, um senador andando e um povo atrás? Ele era um desses. Era aquele que estava junto dos poderosos. Então ele soube, porque ele tinha a informação, que Jesus de Nazaré ia ser preso. Ele queria estar lá, para tirar algum mérito, alguma vantagem daquela situação. Entendesse quem é ele? E aí Pedro arrancou a orelha. Diz Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus colocou a mão na orelha do soldado e cicatrizou a ferida. Jesus não colocou a orelha de volta. A gente pensa que colocou, né? Não. Jesus cicatrizou e Malcos levou pela vida afora o estigma da orelha decepada, que para o povo daquela época era como se ele fosse um ladrão. O ladrão, quando era pego, arrancava os dedos ou a orelha. Então ele levou esse estigma. Ele odiou Pedro a vida toda por causa disso. Mas Jesus, quando cicatrizou, ele disse uma frase a Pedro. Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus explicou ali sobre a lei de causa e efeito. Se eu uso a minha lâmina para ferir o meu irmão, eu estarei inscrito na mesma violência. Eu terei que me reequilibrar. Então, aquele que fez mal, aquele que desarmonizou, que feriu, está inscrito em processos de doença, de sofrimento, de solidão, de abandono. Pagarás ceitio por ceitio. Ele terá que se realinhar. Você está livre. Você não precisa estar preso àquilo ali. Ficou no passado, deixa para lá. Segue adiante. Professor Humberto Vasconcelos, que é o fundador lá do Peixotinho, ele diz uma frase que eu já disse até aqui. Você percebe que uma pessoa está evoluindo espiritualmente quando ela começa a dizer assim com frequência: tem nada não. Isso não tem importância. Porque ela começa a aprender sobre o desapego, a dar importância ao que de fato tem um significado para a existência. E quando a pessoa vai dizendo, oh, deixa para lá, segue teu caminho, ela está se libertando. Então vamos adiante. Todos nós temos necessidade de nos pacificar dentro desses dois vieses. Pacificar a culpa que trazemos dos atos do passado. Muitas vezes não, sempre. Excepcionalmente é que uma pessoa lembra exatamente o que ela fez no passado. Porque ao reencarnar, existe um processo de esquecimento terapêutico. Esquecer é uma dádiva. Esquecer é reestruturante. Ajuda você a reencarnar
sem aquelas circunstâncias dolorosas na sua mente. Eu não entendo gente que quer saber do passado. Porque eu mesmo não quero. O telefone, quando toca de lá para cá, quando eu sei de alguma coisa, já fico... Não me diga mais. Não quero saber. Graças a Deus esqueci. Muito embora nós não lembremos o passado está em mim. Então nós temos como que toda uma constrição, uma angústia, uma sensação que está no inconsciente. Fica no inconsciente. A culpa, ela fica inscrita no inconsciente. Joana de Ângeles vai referir a essa estrutura da psique como sombra. A sombra é o que está ali dentro de você. Então, reconhece-se, diz o senhor Allan Kardec, o verdadeiro espírita, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Nós não somos espíritas para repetir as mesmas condutas superficiais, fúteis, das reencarnações passadas. Para chegar aqui, assistir a palestra, tomar o passe, exatamente como a gente fazia nos séculos passados, assistia a missa e tomava a hóstia. Sem dar sentido. Porque se você assiste a missa e toma a hóstia, dando um sentido de conexão com Deus, está valendo. Da mesma maneira que vir aqui, sentar, assistir a palestra e tomar o passe desconectado, sem sentido, não está valendo. Então a doutrina espírita, ela é um convite a que se... essa figura está na capa de um livro de Joana de Ângeles. O eu consciente. Quebrar essas máscaras, essa persona. No Espiritismo, nós somos convidados a acessar o eu interior, o si profundo. Olhar para a gente. Começar a nos analisar. As questões que a gente traz. Olhar para dentro da gente. E fazer um movimento muito interessante. Vamos ver. É preciso perdoar para pacificar-se. Eu coloquei isso até na minha rede social hoje. Quando você vê uma pessoa assim, muito puritana, aquilo muito puritano, sabe como é? Muito crítico e vigilante da conduta do outro, e guardião da moral, pode saber que é um pervertido. Tenha fé que é. Porque quem já se pacificou, não fica apontando e perseguindo os seus irmãos. Aquilo que eu não consigo enfrentar em mim, o que eu não consigo olhar em mim, esta sombra atormentada, que eu não consigo ver, mas que é em mim, eu quero destruir no outro. Porque eu não consigo me reconhecer ainda, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de perceber toda a crueldade que ainda existe dentro de mim. Eu quero analisar detalhadamente a crueldade das outras pessoas. E você vê isso na rede social, como as pessoas fazem isso, né? É um ódio. É um ódio. Eu vi agora, recentemente, na doença de Dona Marisa, o desencarne de Dona Marisa, quanto desrespeito. Quanto ódio. Quanta desumanização. É sua irmã. Você pode não concordar com os ideais políticos dela, mas é sua irmã. Sua irmã em fragilidade. Você também vai ficar doente um dia. Você também vai morrer. As pessoas que você ama vão morrer também. Então, quando eu deixo que o ódio domine meu raciocínio, que eu não consigo ver
no outro a humanidade dele, pode ter certeza que eu estou expressando no ódio a minha sombra. O que é em mim, eu não tenho coragem de ver. Aí eu sou gladiador da conduta do outro. Então fica ali, perseguindo meus irmãos. Quando você faz o processo de autoconhecimento, uma das primeiras coisas sofridas, o primeiro momento mais sofrido do processo de autoconhecimento, mas também mais libertador, é quando você encontra quem você é de verdade. Sem ilusão. Nem para mais, nem para menos. Quando você percebe qual é, de fato, a sua estatura moral. Você pode estar achando que sua estatura moral seja a menos, e não é. Ou você pode estar achando que você é muito mais do que você não conseguiu ser. Você está na ilusão. Então, o primeiro passo é esse. Espiritismo é isso. Quem sou eu? De verdade, assim, quais são as questões que eu trago comigo? Minha sombra. Iluminar a sombra. Trazer para um nível de consciência. Emmanuel diz, quase sempre a crítica é corrosiva do bem. Tanto quanto a acusação, habitualmente, é um chicote de brasas. Emmanuel é assim, Emmanuel está torando assim. Ele não é bonzinho, não. Quando você medita nas páginas dele, e sabendo que, eita, olha isso aqui, e sabendo que encontraremos na estrada, olha Emmanuel estudando Joana de Ângeles, ó, aqui. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos. Ou seja, meu irmão que erra, pode ser eu também. Eu posso estar no lugar dele. É a indulgência de nós mesmos. Conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade. Ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Mas a gente sabe de tudo isso, né? Mas na hora H é difícil. Na hora H a gente fica num conflito, uma dificuldade, remoendo, guardando mágoa, ressentimento, abandonando nossos projetos. Então a gente lembra que Paulo de Tarso, que foi o maior apóstolo de Jesus, também viveu esse conflito que a gente vive. Olha a frase dele. Pois o que faço não é o bem que desejo. Quer dizer, ele já tem consciência do bem que ele deve fazer. Ele deseja até fazer. Mas faz o quê? Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mas tem um avanço espiritual aqui. Quando você já começa a perceber que aquela conduta sua é uma conduta equivocada, você já está diferente do passado. Porque antes você agia daquela forma equivocada e nem notava. Fazia parte da sua moral, por exemplo, matar pessoas, escravizar, colocar no tronco, açoitar, era sua moral. Era sua justiça, sua noção de justiça, que na verdade é justiçaria. Como hoje tem gente aplaudindo, eu vi isso. O fato de nossos irmãos presos estarem sendo degolados. Aplaudindo, eu vi espírita aplaudindo isso. Pelo menos se diz espírita. Então você ainda não entendeu a justiça, você ainda está na justiçaria. A justiçaria é lá da barbárie, dos tempos bárbaros. Justiça é outra coisa. Justiça
A justiça de verdade, ela é iluminada por princípios, por valores humanísticos. Os valores são como estrelas polares, eles irradiam a conduta do ser humano. E você transforma os valores em princípios. Princípios que vão modular sua ação na vida. Eu não posso desejar que ninguém seja degolado. Seja ele um bandido, um estuprador, o que seja, ninguém pode ter uma morte dessa. Eu não posso desumanizar alguém assim. Ah, mas ele desumanizou. Isso é com ele. Ele vai reparar o erro dele. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas eu não posso me animalizar porque o outro se animalizou. Eu tenho que agir sobre outro caminho. Chega de barbárie, né, gente? Então vamos lá. As projeções. Eu estou tão animada que eu queria ficar aqui até meia-noite com vocês. Acho que eu ia dizer até que ia pedir mais gripe. Essa não, Deus me livre. Porque eu vim para cá tão molinha. Molinha mesmo. Para você ver como fazer o bem, né? Como trabalhar, falar de Jesus, dar saúde para a pessoa, né? Então vou trabalhar um conceito aqui que eu já falei, eu vou só ler o slide para adiantar, tá certo? As projeções. A projeção alcança reações surpreendentes, diz Joana de Ângeles. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do seu eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que ele é peculiar. Torna a sua vítima no espelho no qual se reflete inconscientemente. Então, quem está sempre acusando, apontando o erro, está projetando a si mesmo. É preciso entrar em contato com a sombra. Então, Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, ele diz: nós não conseguimos mudar coisa alguma sem antes aceitá-la. A condenação não libera, oprime. Aí, vê que legal. É isso mesmo. E isso é espiritismo. Para você mudar, você tem que encontrar o conflito. Então, digamos que você vivencie um transtorno na área sexual. Aqui não se espante, porque todo mundo tem ou já teve esse transtorno, viu? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que 99,9% da humanidade já teve esse conflito, ou tem. Ou seja, todo mundo. Então, digamos, vou dar esse exemplo, que você vem nas suas reencarnações sucessivas, vivenciando desequilíbrios na área da sexualidade e do sensualismo. Se você coloca uma cara de puritano, de puritana, vai buscar uma aparência assim de pessoa bem casta, essa aparência e essa aura que você quer projetar é sua máscara. Aí você começa a julgar as pessoas, a perseguir os homossexuais. Tem estudo falando isso. Todo homofóbico, toda pessoa que persegue e odeia os homossexuais é homossexual. E não sabe ou está em conflito. Isso sou eu que estou dizendo, não, tem estudo. Porque quando você está bem equilibrado com a sua sexualidade, você não está nem aí com o outro. Não quer saber o que é que o outro está beijando, está abraçando? Cada um vive sua vida. E você vive a sua, graças a Deus, você está feliz. Você não vai querer perseguir os homossexuais. É a projeção, entendeu? O que eu não aceito em mim,
eu tento destruir no outro. Então, se eu tenho um conflito na área sexual, eu preciso aceitar. Olhar para ele, olhar para mim, olhar para minha criança. Existe isso em mim. Aceito. Reconheço. É isso que Jung está dizendo. Você não vai conseguir se iluminar, nem transformar nenhum aspecto da sua personalidade sem aceitar a sombra. Condenar, a condenação não libera, ela oprime. Oprime. Fica lá. Vira castração. Então, você não se torna iluminado, eu adoro isso, um ser iluminado, imaginando figuras de luz. Eu agora vou ser o iluminado. Só vou pensar em figuras de luz. Mas sim ao tornar a escuridão que há em você consciente. Porém, esse procedimento é desagradável. Ele não é muito popular. Eu não gosto de saber que eu sou invejoso. Eu prefiro achar que eu sou o que eu ainda não consegui ser. Me iludir. Então, à medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor máscaras de comportamentos virtuosos, nos libertamos da obrigação de esconder o mal que habita em nós, até porque isso é impossível. Ele aparece. E aí, à medida que a gente vai conhecendo nossa estatura moral, a gente também perdoa com maior facilidade. E a gente também se auto-perdoa. O perdão passa por isso aí. Você só perdoa quando você começa a se analisar. E começa a perceber, olha, eu também tenho meus erros, meus equívocos. Também poderia estar no lugar dessa pessoa. Dessa forma, nos tornamos capazes de reconhecer o quê? Nossa humanidade, nossa fragilidade. Respeitar nosso momento evolutivo. E não nos envergonharmos disso. Assim como a criança do 5º ano não se deve condenar por estar nesse momento de aprendizagem. Eu evoluí até aqui. Eu ainda estou no caminho. Isso é muito bonito. Você ter essa consciência de quem você é e você se amar, se aceitar como você é, de verdade. E você ir trabalhando para se libertar. Toma a tua cruz e segue-me. Vamos trabalhar esse conceito do Cristo. Vocês estão meio cansados com tanta informação, né? Eu juntei muita coisa hoje. Sabe por quê? Porque eu vou passar 2 meses sem vir. Estou estudando, né? Não, vou vir em abril no aniversário, depois só em junho. E aí eu estou falando tudo, 2 meses numa palestra só. Vamos lá. Vou ficar morrendo de saudade. Mas vamos lá. Toma a tua cruz e segue-me. Vamos trabalhar essa reflexão de Jesus à luz da psicologia profunda. Quando Jesus diz, toma a tua cruz, ele está apontando para a nossa sombra. Toma a tua cruz, ou seja, se a cruz está nas tuas costas, foi você que colocou. Foram seus erros, seus vícios, seus equívocos. Tomar a cruz não é colocar uma cruz nas costas. É aquilo que a gente estava falando, é aceitar. É olhar. Aceita a cruz. Olha para ela. O que é que ela está assinalando da sua personalidade que você precisa mudar? E segue-me. Seguir Jesus é aplicar o Evangelho. É trazer a ética dele para a tua existência. Tomar a tua cruz. Ou seja, começar a analisar por que você sempre está passando por certas dificuldades. Por que será que você está sempre passando por aquele mesmo tipo de problema? É a tua cruz. Ou seja, é a porta da tua iluminação. Não é virando as costas para a cruz. É olhando para ela e dizendo, você está aí, por quê? Por que minha cruz é tão pesada? Que tipo de conduta minha está fazendo que eu carregue esse peso? E então,
Iris Inotti, que é uma psicanalista junguiana, lá da Mansão do Caminho, de Divaldo. O processo profundo de autoconhecimento exige de nós 3 qualidades. Primeiro, coragem, persistência e humildade. Coragem, para quê? Para se perceber. Persistência, para não desistir de você. Nunca desista de você. E humildade para enfrentar os reveses. Coragem para duvidar daquilo que achávamos que éramos. Persistência para seguirmos por uma estrada que não sabemos ao certo onde nos levará. E humildade para encontrar a sombra, confrontar e nos reconciliarmos com ela. Lindo isso. E a gente termina aqui. A gente escolheu essa figura porque a gente achou ela bem significativa. As duas, você tem uma pessoa adulta e você tem uma criança. Vamos imaginar que nesse equilibrismo, elas andando por cima dos trilhos, essa criança é você. O caminho do perdão e do auto-perdão é um caminho de reconciliação com a criança que existe dentro de você. Se reconcilie com você. Perdoe. Avance. E aí você vai seguir na estrada da iluminação. Muita paz, meus irmãos. Sim, Wagner, vem aqui, ele vai dar um aviso e fazer a prece. Eu já tinha esquecido do aviso. Vamos orar.